Olá, aluno, tudo bem? Professor Casanova, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na última aula, mas antes vou fazer uma pequena revisãozinha sobre o que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo a construção numérica, né, no sistema decimal, né, posicional que a gente tem, e a gente até falou aqui, né, sobre, vou usar o cracu aqui para a gente não confundir, sobre o milhar, centena, dezena e a unidade, e como que essas casinhas, né, essas caixinhas se organizam em grupos de 10, né? Então, a cada 10 unidades eu formo uma dezena. A cada 10 dezenas eu formo uma centena. A cada 10 centenas eu formo um milhar, e assim para os dezenas de milhares, né, as centenas de milhares, os milhões, etc. O mesmo a gente pode afirmar para a parte decimal, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, da posição do número, quanto que ele importa, mas a gente pode afirmar para a parte decimal, né? Então, a gente teria, por exemplo, os décimos, certo? Então, o que que são os décimos, né? É uma divisão por 10. Eu vou passar bem rápido aqui, por 10. Porque é bem semelhante ao raciocínio, né, e a gente já viu isso também, é uma revisão, né, do que a gente já viu, tá? Então, é uma divisão por 10, tá? Então, o 0,7, olha, o primeiro décimo, ele é 7 dividido por 10. Tudo bem? 7 dividido por 10. Beleza? Então, eu vou escrever isso aqui como sendo a parte decimal, tá? Eu também tenho os centésimos, né? Os centésimos. Aí eu já vou entrar na divisão por 100, né? Então é o segundo grupo de divisão por 10. Eu dividi por 10 e dividi por 10 de novo. Dividi por 100, certo? Então 0,07, né? É 7 dividido por 100. Nós ainda não vamos entrar em tantos detalhes a respeito disso, porque o que nos importa por enquanto é a construção do número, tá? E a gente vai fazer uma revisão de operações, aí depois a gente vai voltar nisso aqui para escrever esses números de um jeito ainda mais elaborado. Mas é importante que a gente entenda essa parte aqui, tá? Então aqui eu já estou na parte centesimal, né? Que não deixa de ser uma casa decimal também, beleza? Só que agora eu estou na segunda casa decimal quando eu divido por 100. Se eu dividir isso por 1000, terceira casa decimal e assim sucessivamente, beleza? Então, tendo em mente essa parte de número com vírgula, né, número sem vírgula, e os grupos de 10, a gente pode agora partir para as nossas operações, tá? Então, a gente falou dos algarismos romanos, falamos dessas caixinhas, e agora a gente pode partir para as nossas operações, ok? Então, operações. Nós vamos falar aqui de 4 operações, tá? Essa aula agora, nós vamos tentar falar 2, que é a adição e a subtração, tá? Mas são 4 operações básicas, né? Mais a potenciação e a radiciação, que também vai ter uma linha especial, tá? Então, na verdade, são 6 operações no total, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a adição, né? A adição e a subtração. A adição, que também é chamada de soma, e a subtração, que também é chamada de diferença, tá? E a gente vai ver como que essas operações são realizadas. Então, como eu falei, é um curso ainda no início, bem básico, mas a gente vai ter que saber essas partes, né? Essas operações, a construção do número, para a gente evoluir bastante no curso, beleza? Então, a gente vai chegar, a partir disso, em coisas grandiosas na matemática, sem poder esquecer isso aqui, tá, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Vamos começar pela soma, né, pela adição. Então, somar dois números é o mesmo que unir, né? Um contribuir com o outro, certo? Então, eu vou ter que levar em consideração todos os valores agregados daqueles números, tá? Isso é importante também, porque a gente, quando falar de união de conjuntos, bem mais para frente ali no curso, né? Também vai ter essa ideia de unir, né? De
agregar todos os elementos dos dois conjuntos, ou três conjuntos, enfim, tá? Então, a minha soma, que a gente simboliza aqui pelo mais, né? Pela cruz aqui, tá? Ela vai pegar o valor agregado a um número e unir com outro valor agregado, né? Então, eu vou adicionar, né? Eu vou acrescentar um número ao outro. Por exemplo, né? 3 mais 2, né? Então, eu tinha 3 unidades, aí ganhei mais 2 unidades, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente fica com 5 unidades, né? Veja que existe uma propriedade da soma aqui para esses números, que eu estou colocando aqui por enquanto sem vírgula, e a gente vai dar nome mais para frente, que ela é comutativa, né? Por enquanto, comutativa, ou seja, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3, certo? Então, se eu tiver 3 unidades e ganhar 2, é o mesmo que se eu tivesse 2 unidades e ganhasse 3, tá? Os dois vão dar um resultado igual, tá? E esse símbolo aqui é importante, tá? Quando eu falo que é igual, eu estou falando da mesma coisa. Parece ser óbvio, mas é importante esse significado matemático, tá? Uma coisa é eu falar que é igual, outra coisa é eu falar que é parecido. Em matemática, isso tem um significado muito forte, tá? Então, quando eu falo que é igual, eu estou falando que é a mesma coisa, é o mesmo elemento, tudo bem? Então, os dois aqui vão dar 5. 2, 5. Veja uma coisa interessante aqui na soma, né? Como em qualquer outra operação. O que é uma operação, né? É eu pegar dois elementos, né? Aplicá-los numa operação, né? Por meio de um símbolo e gerar um terceiro elemento, tá? Então, eu vou unir, neste caso, né? Eu vou acrescentar dois elementos e eu vou produzir um novo elemento. Isso é operar, tá? Diferente, por exemplo, se eu coloco esse igual, né? Esse igual aqui, ó. Eu não estou unindo o 3 mais 2 com o 5. Esse símbolo aqui de igual é um símbolo comparativo. Eu estou comparando o 3 mais 2 com o 5. Tudo bem? Então, quando eu falar em operação, eu estou falando de produzir um resultado, tá? De pegar dois elementos, como se eu pegasse uns ingredientes, colocasse na máquina e saísse um resultado, um bolo, tá? Então, a operação tem esse significado. Beleza? Então, além da comutação, né, a gente pode colocar aqui outra propriedade para soma, né, que é a associação, né? Então, ela também é associativa e a gente vai ver o que é isso, a associativa, tá? A gente vai ver o que é isso agora. O que significa a soma ser associativa? Significa que se eu pegar, sei lá, o 3 mais 2 mais 7, vai ser a mesma coisa de, né, somar esse aqui primeiro. Vou colocar o parênteses porque é o que a gente faz primeiro, né? 3 mais 2 mais 7. Então, tanto faz eu somar esses dois primeiro, aí aqui eu encontro 5, né? E aí eu somo 5 com 7, tá? Ou aqui eu encontro 9, né? 9 unidades, e 3 mais 9. Tudo bem? Vai dar o mesmo resultado. Então, isso eu chamo de associativa. Por enquanto, eu estou fazendo essas operações com unidades, né? E se, por acaso, na minha junção, né, eu tiver uma soma que gera mais de uma unidade, que é o caso aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 5 mais 7. Opa, 5 mais 7, como é que eu faria? Passou da casinha das unidades, né? Passou da casinha das unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar mesmo, por enquanto, né? Isso é bem intuitivo. Eu vou contar, né? 5 mais 7. Poxa, eu tinha 5 unidades e ganhei 7. Eu vou fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, eu cheguei no 10 e ainda passei 2 unidades. Então, esse 5 mais 7, ele vai ser 2 unidades e uma dezena, porque eu cheguei no 10 e ainda acrescentei uma unidade, 2 unidades, né? Então, fica o 12. Então, mais uma vez, eu vou reforçar o fato de que esse 12, ele tem uma dezena, ou seja, um grupo de 10 e dois grupos de 1, tá? Ele tem um grupo de 10 e dois grupos de 1. Tranquilo? Então, assim, nesses casos simples, a gente pode usar a intuição, né?
Mas se fosse um caso um pouco mais difícil, né? Sei lá, vou inventar os números aqui, ó, 587 mais 728. Pronto. E aí? Como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Mesma coisa. Eu vou pegar as caixinhas e verificar se cabem 10 ali. Se não couber, eu passo para outra casinha. Então, para facilitar a ideia das caixinhas, eu vou pegar essa operação que está na horizontal e vou colocar na vertical. 587 mais 728. Tá? Eu só estou colocando na vertical para a gente entender, né? As caixinhas, ó, unidade, dezena, centena. Pode até ser que crie, né, no meu resultado, um milhar aqui. Então, já vou até deixar a casinha do milhar para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho 7 mais 8 unidades, né? 7 mais 8 unidades. Eu tinha 7 unidades e ganhei 8 unidades. Uma coisa interessante da soma, e a gente vai ver na subtração também, mais ou menos, né? Mais ou menos, de certa forma. Que eu vou fazer as caixinhas por caixinhas, tá? Então, eu tenho as minhas colunas bem definidas, eu vou somar começando das unidades, tá? Vou somar começando das unidades. Então, beleza. 7 mais 8 daria o 15, né? Só que 15 não cabe aqui. Eu só consigo colocar algarismos de 0 até 9. Não, eu não posso colocar 15 aqui no resultado, não posso, 15, tá? Porque não cabe na caixinha das unidades o 15, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que o 15 significa uma dezena, certo? E 5 unidades. Então, olha só, eu vou ter 5 unidades de sobra e vai passar uma dezena para cá, ó. Tá? O que está aparecendo um chapeuzinho é 1. Beleza? Passou uma dezena. Então, agora eu vou fazer o quê? 1 mais 8 mais 2. Por quê? Porque agora eu vou somar dezenas. E esse 1, uma dezena, veio do resultado do 15 aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. 1 mais 8, ou então eu vou usar a associativa, né? 8 mais 2, 10, fica mais fácil, né? Vou usar a associativa, eu posso somar aqui, ó, 8 mais 2 primeiro. 8 mais 2, 10, 1, 11. Opa, eu não posso colocar 11 dezenas, não posso. O máximo que eu posso é 10 dezenas, né? Do 0 até o 9, certo? Então, eu vou colocar aqui 11 como sendo sobra uma dezena, tá? E vai uma centena para cá, uma centena para cá. Beleza? Se fosse 21, iam 2 centenas. Se fosse 31, iam 3 centenas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 31 dezenas, 31 dezenas é o mesmo que 3 centenas e 10 unidades. Ou posso dizer o contrário, né? 3 centenas e 10 unidades é o mesmo que 31 dezenas, tá? Beleza? Então, 25 unidades é o mesmo que 2 dezenas e 5 unidades. 15 unidades, uma dezena e 5 unidades. Beleza? Então, a gente vai nessa linha aí para estudar a nossa operação. Tá, o que parece o chapeuzinho, na verdade, é o número 1, tá? É porque estou fazendo pequenininho aqui. Beleza. Então, eu vou fazer 7 com 5 dá 12, né? Então, não importa a sequência que eu faço, associação, né? Comutação. 7 com 5 dá 12, com 1, 13. Como não cabem 13, né? Eu vou colocar aqui, ó, 3 centenas e vai 1 milhar. Aí, como aqui é 0 e 0, 0 milhares, né? 1, 1, 1. Então, a dica é o seguinte: na real, sempre vai o que sobra de uma caixinha para outra. Mas como aqui já era 0, né? E eu não preciso escrever, o 7 mais 5 mais 1 deu 13, eu já colocaria o 13 aqui direto, tá? Isso na prática, a gente já faz direto, tá? 13, coloquei 13. Mas eu estou entendendo que esse 13, na verdade, não são 13 centenas, é 1 milhar e 3 centenas que sobraram da operação. Tudo bem? Então, 587 mais 728 dá 1.315. Eu posso falar que 1.315 unidades é 1 milhar, 3 centenas,
uma dezena e 5 unidades? Posso. Beleza? É exatamente isso. Se eu conseguir agrupar 1.315 unidades, eu estou agrupando 5 unidades, uma dezena, 3 centenas e 1 milhar. Tá? Então, essa é a operação de soma. E é como eu falei, né? Se eu fizer 728 mais 587, dá no mesmo, né? Tem que dar. Tem que dar. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Então, vamos agora para a subtração. A subtração é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque ela vai trabalhar com a diferença entre dois números, tá? Então, não tem sentido eu fazer uma diferença, por enquanto, de um número menor em relação ao maior, tá? É sempre do maior em relação ao menor. Qual é a diferença entre eles? Tudo bem? No que eu digo, na ordem de colocar os números, tá? Por exemplo, vamos pegar até os mesmos números aqui, ó, 587, 728. 587 menos 700. Ah, deixa eu colocar o título, né, bonitinho. Diferença, né, subtração. Subtração. O símbolo, vocês sabem, né, é esse aqui, ó. Tá? É a cruz sem a barrinha vertical, vamos dizer, né? Tá? Então, a subtração ou a diferença. Então, vamos pegar os números aqui, 587, 728. Então, eu tenho 587 menos 728. Estou fazendo a diferença entre esses dois números. Essa diferença, por enquanto, para a gente não tem sentido. Tá? Por que que eu estou perguntando aqui? Quanto falta para 728 chegar em 587? Olha, ele já passou, ele é 728. Ele já passou. Então, por enquanto, nós não vamos fazer esse tipo de diferença. Tá? Por enquanto, nós não vamos fazer. Beleza? Por quê? Porque a ideia da diferença é isso. Quanto falta? Quanto falta para o 728 chegar no 587? Agora, veja essa aqui, ó, 728 menos 587. Agora faz sentido. Quanto falta para esse aqui chegar no 728? Esse símbolo de diferença está justamente perguntando isso, né? O que que eles têm de diferente? O que que falta para um chegar no outro? O que que falta para um ser igual ao outro? Tá? Então, a ideia das caixinhas é a mesma aqui, tá? Então, eu vou fazer, ó, 728 menos 587. Só voltando aqui, ó, veja que como a ordem importa, a ordem dos números importa, não é comutativa. Tá? A gente vai aprender a fazer essa diferença aqui, ó. Vai aprender, mas não agora. Tudo bem? Não agora. Essa ideia de diferença, de aquilo que falta, vai ser expandida, mas não agora, tá? Então, como importa a minha ordem aqui, ó, eu tenho que fazer sempre o maior menos o menor por enquanto, ela não é comutativa, tá? Ah, professor, e no dia que eu aprender a fazer essa aqui, ela vai ser comutativa? Não, porque os resultados vão ser diferentes. Beleza? Uma coisa é eu perguntar quanto falta para o 587 chegar no 728. E você realmente tem uma ideia de falta nisso, né? De que está faltando. 587 precisa ainda caprichar um pouquinho mais para chegar no 728. Agora, quando eu pergunto quanto falta para o 728 para chegar no 587, ele vai ter que perder. Então, o resultado não vai ser o mesmo. Porque um vai ter que perder para chegar no 587, o outro ainda precisa ganhar para chegar no 728. Por isso que eu digo que ela, mesmo assim, mesmo que a gente consiga aplicar um resultado para isso, e existe mesmo, de fato, né? Eu vou dizer que ela continua não sendo comutativa, porque os resultados aqui, ó, não vão ser iguais. Eles vão ser diferentes. Tá bom? Então, vamos ver como é que funciona isso. De novo, né? Eu vou separar aqui as minhas casinhas só por via das dúvidas. Né? Então, aqui vai ser unidade, dezena, centena. Como eu estou calculando a diferença, você vai perceber que eu não preciso imaginar que existe um milhar. Né? Porque eu estou vendo só
a diferença entre eles. Eu não vou agregar os dois valores para ver se vai sobrar numa casinha que vai para outra, enfim. Tá? Eu só estou vendo a diferença entre eles. Então, se eles têm aí no máximo até a centena, provavelmente, no máximo, a minha diferença vai na casa das centenas também. Beleza? É muito difícil sobrar mais do que eu tenho. Né? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Essa ideia de quanto falta, de diferença, de subtração, é muito importante que vocês tenham na cabeça. Né? Então, o que eu vou fazer? Quanto falta para o 7 chegar no 8? 8 menos 7. Eu tinha 8. Essa ideia de perda também é interessante. Ó. Eu tinha 8. Perdi 7. Fiquei com 1, né? Fiquei com uma unidade. Por quê? Por que eu fiquei com uma? Porque se eu tivesse uma e ganhasse 7, eu ficaria com 8. Então, se eu tenho 8 e perdi 7, eu tive que ficar com uma. Então, veja que a subtração ela é amiga da adição. Por isso que eu estou fazendo as duas juntas. Né? Então, por que eu estou falando assim de diferença? Porque se eu tivesse agregado o 1 com o 7, eu chegaria no 8. Tá? Ou o 7 com 1, enfim. Se eu tivesse agregado o 7 com 1, tanto faz, né? O 7 com 1 também chegaria no 8. Então, a diferença, aquilo que falta para o 7 ser 8, é o 1. Beleza? Então, 8 menos 7 dá 1. Tudo bem? Beleza. Agora aqui a gente tem um problema, né? Eu sempre tenho que subtrair o maior do menor, né? Ou, na verdade, subtrair o menor do maior, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. O menor, eu estou subtraindo do maior. Estou subtraindo o menor do maior, né? E aqui está o contrário, o 8 é maior que o 2, né? Então, eu estou perguntando assim, quanto falta para o 8 ser o 2? Ou seja, quantas dezenas o 8 tem que ganhar para chegar no 2? Mas o 8 já passou, né? O 8 já passou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou burlar o meu sistema um pouquinho para fazer dar certo, tá? Eu sei que as minhas dezenas não comportam algarismos duplos, né? Eu não consigo colocar 2 algarismos, eu não consigo colocar 12, por exemplo, não consigo. Mas eu vou fazer isso momentaneamente porque eu sei que 12 dezenas, 12 dezenas é o mesmo que uma centena e 2 dezenas. É o mesmo. Então, eu vou supor por um momento que esses 7 aqui não são 7 centenas. Eles são 6 centenas. E a centena que estava aí, né? Ele emprestou para virar aqui, 12 dezenas. Tá? Ele emprestou, então agora eu tenho o número 12 aí. Agora eu consigo fazer, né? Quanto falta para o 8 chegar no 12? Aí você vai naquela intuição que você tem. 8, 9, 10, 11, 12. Opa, 4. Tá aqui, 4. Beleza? Show de bola? E aqui fica 6 menos 5 dá 1. Né? E 6 menos 5 eu consigo fazer. Tranquilo? Então, essa é a ideia da subtração. Tá? Eu vou ter que, muitas vezes, pegar uma casinha emprestada para fazer a subtração. Normalmente uma, né? Porque, veja, quando eu passei aqui 12 dezenas, eu passei um grupo de 10. Então, normalmente, esse grupo de 10 já é suficiente para sobejar essa parte aqui, né? Para ser maior do que essa parte. Por quê? Porque isso aqui nunca vai ser um grupo de 10, nunca. Então, se eu peguei emprestado no número anterior um grupo de 10, ele já passou. Então, basta tirar emprestada uma unidade, né, entre aspas, né, da caixinha à esquerda, na caixinha maior. Tá? Um grupo, vamos falar, uma unidade não, um grupo. Basta pegar emprestado um grupo de 10 da caixinha à esquerda para que eu consiga fazer a operação. Beleza? Vamos tentar fazer aqui mais um exemplo. Eu vou ter aqui 912 menos 597. Isso aí vai ficar bom, hein? Eu consigo fazer essa operação, será? Vamos ver.
Veja, o 2, a diferença entre o 2 e 7, né, eu não consigo fazer. Quanto falta para o 7 chegar no 2? Né? Eu estou subtraindo 7 de 2. Não dá. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que essa dezena aqui, né, foi emprestada para cá, e agora eu tenho o 12. Tudo bem? 12 unidades. 12 unidades menos 7 dá 5 unidades. Beleza? Aí aqui ficou 0, né? 0. Caraca. 0 não dá. 0 menos 9. Como é que eu vou fazer isso? Né? Se fosse 9 menos 0, ia ser fácil, né? Eu tinha 9, perdi 0, pô, continuo com 9. Tá ok? Então, aqui eu também vou emprestar, ó. Fica 8 e aqui empresta uma, vai ficar 10. 10 menos 9 dá 1. Tá? E 8 menos 5 eu consigo fazer 3. Beleza? Então, a minha resposta aí, 315. Show de bola? Então, é assim que a gente faz operações de soma e subtração. Na próxima aula, nós vamos ver o produto, né? A multiplicação e a divisão, tá? Então, fica ligado aí, se inscreva no canal, divulga bastante aí para os seus coleguinhas, para os seus amiguinhos. Eu sei que é um conteúdo muito básico para muita gente, mas é importante que essas ideias de centena, dezena, unidade sejam bem fixas na cabeça, tá? Porque a gente vai elaborar muito isso aqui, vai aprimorar muito e vai ser muito importante que você tenha essa noção. Beleza? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bons estudos. Tamo junto.